Ano novo, vida nova. Vem comigo para conhecer 5 hábitos do Feng Shui que vão melhorar muito a sua vida em 2026. Se você não me conhece, eu sou a Kellen Lubrigatti. Seja muito bem-vindo ao canal Movimento 8 Elementos. Aqui nós somos 8 mulheres que trazemos o assunto do Feng Shui e diversos outros assuntos correlatos, cada uma com a sua área de expertise. Eu sou coach especialista em Feng Shui e hábitos e eu falo com vocês principalmente sobre hábitos e sobre a área da criatividade, que é essa área que a gente olha para o futuro. Então, nada melhor do que isso, né? Olha para o futuro, olha para criação de coisas e tudo mais. Aproveita já curte o vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá. O Feng Shui ele trabalha o ambiente, a casa, o escritório, o ambiente construído. Mas nós trabalhamos o ambiente construído para mexer na energia pessoal de quem vai usar aquele espaço. Existe uma troca energética entre a pessoa que está usando o espaço e a sua energia pessoal, a pessoa que está usando o espaço e o espaço em si, principalmente naqueles espaços onde a gente fica muito tempo. Porém, a gente trabalha a energia da pessoa através da casa. E muitas das questões do Feng Shui são vinculadas a como a pessoa usa o espaço, ou seja, as próprias atitudes das pessoas. Por isso, muitas coisas do Feng Shui podem ser vinculadas a hábitos, podem ser coisas que você traz para a sua vida, mesmo sem mexer na casa em si, você pode trazer para a sua vida já hoje e ter essas melhorias, começar a usufruir dos benefícios do Feng Shui, aumentar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida através desses hábitos. Vamos lá. Primeiro hábito, e muito óbvio. Fechar a tampa do vaso sanitário e a porta do banheiro. Sim, deixar sempre fechado. Por quê? O banheiro, ele é o dreno energético da casa. Ele é importante, ele tem o seu papel e a sua função. E, dependendo de onde ele fica, ele pode ser mais prejudicial. Mas, em geral, todos os banheiros drenam um pouco da energia da casa. E faz sentido, assim como no nosso organismo. Nós comemos e passa pelo sistema digestivo, nós precisamos eliminar o que não nos faz, o que não é necessário para o nosso organismo. O mesmo acontece com a energia da casa. Então, a energia da casa também, de fato, precisa ser drenada de algumas formas. E o banheiro é uma delas. Mas a questão é que, quando você aciona a descarga, existe essa sucção de energia, esse movimento de sucção de energia muito forte. E isso faz com que a sua energia seja desgastada. Então, para você proteger a sua energia pessoal e para a higiene também, tá? Porque higienicamente é sempre melhor abaixar a tampa do vaso antes de dar descarga. Mas enfim, para proteger a sua energia pessoal, mesmo que você não esteja em casa, onde quer que você esteja, usou o vaso sanitário, abaixa a tampa e só depois da tampa estar abaixada, você aciona a descarga. Isso vai fazer com que a sua energia pessoal seja protegida. E vai manter a tampa do vaso sempre abaixada, que é o ideal. Além disso, no banheiro também, sempre manter a porta fechada, né? Quando eu falo isso, muitas pessoas questionam quando o banheiro não tem ventilação, por exemplo, né? Então, tem banheiros que não tem janela para o ambiente externo. E o banheiro fica muito úmido. Eu moro em Curitiba, aqui no sul, no inverno os banheiros realmente ficam muito úmidos. E as pessoas tendem a querer deixar a porta aberta para ventilar, para circular o ar e secar o banheiro. Mas o ideal é que você mantenha essa porta fechada. Você pode deixar ela aberta em alguns momentos do dia, quando você estiver fazendo a limpeza da casa, ou por algum momento de manhã você acorda, abre toda a casa, deixa tudo ventilar e depois você fecha a porta do banheiro. Mas esses é um hábito, mas são dois. Esses são os 2 pontos do primeiro hábito, que é manter o vaso sanitário e a porta do banheiro sempre fechados. Não importa onde você estiver, não importa onde você for, sempre mantenha fechado. Tanto o vaso sanitário quanto o banheiro. Isso vai proteger a energia da casa no geral e isso vai proteger a sua energia pessoal também.
Esse foi o primeiro hábito. Segundo hábito, limpar o fogão. Quando? Sempre. Manter o fogão sempre limpo. Crie esse ritual de, ao terminar de comer, de lavar a louça, você já limpar o fogão. Quando você cria esse hábito, ele fica natural, você não percebe e o fogão não chega a ficar completamente engordurado ou completamente sujo. Fica mais fácil fazer essa manutenção quando você tem o hábito de limpar o fogão sempre. Tá? Por que é importante limpar o fogão? O fogão, ele é um símbolo muito importante no Feng Shui. Ele é o coração da casa. Ele está vinculado à nossa energia pessoal também e está vinculado com a nossa prosperidade, com a fartura. Por quê? É no fogão que nós preparamos o alimento, transformamos o alimento, criamos toda essa questão de amor e carinho para casa, para alimentar as pessoas, ou seja, para literalmente fazer o alimento que vai trazer energia física para o nosso corpo, através da alimentação. Então o fogão, ele tem essa energia muito forte, ela está vinculada com o dinheiro e com a nossa energia vital dos moradores da casa. E quando a gente cuida do fogão, existe uma correlação muito forte da maneira como a gente cuida do nosso fogão e a maneira que a gente cuida das nossas finanças. Vou contar um caos aqui para vocês. Antes de eu conhecer o Feng Shui, muito antes de eu conhecer o Feng Shui, não muito antes, um pouco antes, eu tinha mania de deixar o fogão acumular sujeira. Eu comprava aquelas plaquinhas de alumínio que você coloca assim embaixo das bocas e que daí a gordura, a sujeira, tudo fica ali. Só que aquilo é caro, né? Não é tão barato. Ou pelo menos era caro para mim na época. Então eu deixava acumular bastante sujeira para depois pegar e jogar fora. E isso acumulava, enfim. Aí a diarista, quando vinha, limpava o fogão. Então meu fogão era limpo a cada 2 semanas. E ele ficava acumulando aquela sujeira. E isso não me incomodava. De fato, nunca me incomodou naquela época. Até aquela época nunca me incomodou. E eu fiz um curso de finanças pessoais e comecei a olhar para o meu dinheiro de outra forma, comecei a cuidar do meu dinheiro de outra forma. E nessa mesma época, hoje olhando em retrospecto, nessa mesma época que eu comecei a fazer o curso de finanças pessoais, o fogão sujo começou a me incomodar e eu comecei a manter ele mais limpo. Eu demorei para ter esse hábito para criar esse hábito de fato manter ele sempre limpo, mas aquela sujeira no fogão que nunca tinha me incomodado antes começou a me incomodar. Por quê? Porque a energia vem dos dois lados. Do mesmo jeito que a gente influencia a energia da casa, do ambiente, o ambiente influencia a nossa energia. E por que coisas que às vezes nunca incomodaram passam a incomodar do nada, de uma hora para outra? Porque a nossa energia, nós temos uma vibração energética e a nossa vibração energética se assemelha muito com o ambiente que a gente fica muito tempo, no caso, nossa casa. Quando a gente muda alguma coisa no nosso padrão energético pessoal, aquilo que é relativo a esse padrão energético na casa, que agora está distoante, começa a incomodar. Então, por isso que às vezes as coisas que nunca incomodaram, começam a incomodar, porque a gente mudou alguma coisa no nosso padrão de vibração pessoal e isso destoa, aquela questão na casa destoa da nossa energia pessoal e a gente ou volta nossa energia para o padrão antigo, que é o padrão que está na casa, ou a gente muda aquilo da casa para que a energia fique similar, fique parecida. Então, quando eu comecei a olhar para as minhas finanças com mais carinho, de outra forma, cuidar de fato do meu dinheiro, aquela situação do fogão sujo começou a me incomodar e eu comecei a limpar naturalmente. Ao invés de voltar para a questão do padrão antigo das finanças, eu mudei esse padrão na casa. E é por isso que o Feng Shui funciona. A gente muda os padrões na casa para que essa mudança de padrão influencie as nossas atitudes e a nossa energia pessoal. Então, segundo ponto, limpar o fogão, manter ele sempre limpo. Criar esse hábito de limpar o fogão sempre, todos os dias, depois de todas as refeições. Terceiro hábito, facilitar o nosso dia a dia. O que é facilitar o nosso dia a dia?
Eu fiz uma mudança recentemente aqui em casa, que eu tinha uns 3 potes de caneca, assim, de lápis e caneta na minha mesa. E eu reparei no ano passado, no final do ano, que eu não usava as canetas que estavam ali. Por algum motivo, eu uso o que tá ou bem do meu ladinho, ou o que tá nas gavetas, ou o que tá aqui atrás. O que eu fiz? Eu passei os meus lápis, minhas canetas aqui pra trás. Eu deixo assim escondido pra gravar vídeo, mas elas estão todas ali. Elas estão muito mais práticas pra mim. Eu vejo elas como... Aliás, eu não fico olhando pra elas, então não crio uma poluição visual que me incomoda. A minha mesa ficou mais livre, ficou mais limpa, com mais espaço pra eu poder trabalhar, pra eu poder mexer nas coisas. E os lápis, as canetas ficaram muito mais perto de mim. Inclusive, hoje mesmo eu já joguei 2 fora, porque as canetas... 2 canetas fora? 3 canetas. 2 canetas fora, porque elas estavam... Eu tô olhando pra baixo porque o meu lixo tá ali. Eu peguei elas pra escrever, porque aqui ó, o meu acesso é muito mais fácil. Peguei elas pra escrever e elas estavam sem tinta já, estavam secas. Então, já joguei fora na hora. Então, facilitar o dia a dia. Deixar acessível aquilo que você usa mais. E deixar nos lugares mais difíceis aquilo que você usa menos. Tá? Isso funciona para o seu local de trabalho, para sua mesa de trabalho, isso funciona para o seu quarto, isso funciona para sua cozinha, né? Então, quando a gente fala de organização da casa, muitas vezes a gente pensa em deixar as coisas, sei lá, por categoria, mas é muito mais fácil, às vezes, deixar as coisas, por exemplo, por uso. Eu deixo junto todas as coisas que eu uso para passar o café da manhã. Fica tudo juntinho, certinho. Na geladeira, o pão e o requeijão ficam juntos. Por quê? Porque eu vou pegar os 2 juntos para fazer o meu café da manhã. Na primeira prateleira, né? Na segunda prateleira fica as comidas mesmo, que é o que eu pego para almoço e para janta. Então fica tudo separado de uma maneira que fica fácil de usar, né? Quer ler mais? Deixa o livro perto de você. Deixa um livro em cada canto da casa. Deixa um livro na cabeceira da cama, deixa um livro na sala, do lado do sofá, deixa um livro na sua mesa de trabalho. Deixa os livros fáceis, facilita o seu dia a dia. Por que que isso é um hábito do Feng Shui? Parece que é só uma questão de organização mesmo, mas não. No Feng Shui a gente fala que tudo que a gente faz, a gente manda mensagens de maneira subconsciente ou inconsciente para nossa mente. Se todo dia sentar para trabalhar, eu preciso pegar uma caneta lá, uma borracha lá, um não sei o que lá, um caderno lá naquele outro lugar, eu estou dificultando o meu dia. E isso passa para minha mente às vezes que trabalhar é difícil, ou isso passa para minha mente que tudo que eu vou fazer é difícil, tudo que eu vou fazer é complexo, eu preciso ir para mais de um lugar para fazer as coisas, ao invés de sentar e fazer tudo no mesmo lugar. A nossa mente, ela capta essas nuances, e isso faz com que a gente crie um padrão de comportamento mesmo. E isso faz parte do Feng Shui, faz parte de como a gente usa os espaços, faz parte de como a gente cuida da nossa energia pessoal e da nossa vibração pessoal. Então, facilitar o nosso dia é muito bom. Vocês vão ver. Começa a facilitar o dia, começa a deixar prático, fácil, aquilo que você mais usa. Começa por um objeto e sinta a diferença. E veja como o seu dia a dia vai ficar melhor. E com isso você acaba abrindo portas para facilitar outras coisas. Então as coisas pequenas sendo fáceis, as maiores também vão parecer mais fáceis. A sua mente vai buscar mais soluções, vai se abrir para novos caminhos, vai abrir espaço para novas coisas. E puxando agora o 4º hábito, que eu falei das canetas, né? Eu testei 2 canetas, vi que elas não estavam funcionando e já coloquei no lixo, já joguei fora. Por quê? Por que eu tô falando isso? Existe a questão do Feng Shui de destralhar, né? Todos os objetos que a gente tem em casa, que a gente não usa, pode ser no escritório também, no ambiente de trabalho, mas todos os objetos que a gente tem, que a gente não usa, são energia estagnada. Energia estagnada é energia parada. Estagnação é morte.
tá? Então, energia que não é energia de vida, a energia não circula, o Qi não circula. E isso faz com que você crie pontos de estagnação de energia na sua casa pelos objetos que você tem que você não usa. O que os pontos de estagnação criam? Eles criam bloqueios. Quando a gente tem bloqueios em casa, a gente, além de dificultar a nossa vida, a gente cria bloqueios ao longo da nossa vida, ao longo do nosso trajeto. Sabe, quando a gente sempre encontra um obstáculo para tudo, são bloqueios na nossa vida. Então tudo é difícil, tudo tem um obstáculo, às vezes parece dar um passo para frente, 2 para trás, é porque você fica batendo sempre de cara no muro, sempre tem um obstáculo maior, sempre tem um obstáculo maior. Por quê? Porque a gente tem várias energias estagnadas, e isso vai se refletir em todas as áreas da sua vida, dependendo de onde estão esses objetos na sua casa. Pode se refletir em qualquer área da vida, mas todos os bloqueios, todos os pontos de estagnação vão refletir diretamente no seu trabalho, além da área da vida onde elas estão acumuladas, tá? Então, comece a destralhar. Você pode pegar um dia e fazer tudo de uma vez? Pode, mas crie o hábito, é um hábito, de percebeu que você não usa mais aquilo, nem que você tenha uma caixinha para pensar nisso depois, ou alguma coisa assim, ou viu que está estragado, já joga fora, ou já manda consertar. Cria o hábito de resolver esses pequenos detalhes, essas pequenas estagnações na hora. Cria o hábito de tirar um objeto por dia da sua casa que você não usa. Tudo que você pegar, que você pensar, acho que eu não uso isso mais, ou não vou usar isso mais, já separa para doar, para dar, para vender, dá um fim, dá um uso para aquilo. Ou para usar mesmo. Nossa, isso aqui eu não lembrava que existia, mas eu usava muito antes, deixa eu deixar mais perto de mim, facilitar o meu dia a dia para que eu use mais também. Então, crie o hábito de observar atentamente as coisas que você não vê mais na sua casa. Quando a gente para organizar muita coisa de uma vez, a gente percebe que a gente tem muita coisa que a gente nem lembrava que existia, ou coisas que a gente passa o olho todo dia batido e a gente nem vê mais, porque a gente acostumou com aquilo como se fosse uma imagem na parede. Então, quando a gente pensa nisso, comece a olhar pelo menos um objeto por dia, analisar com calma se você usa aquele objeto, se você não usa, e como que você pode melhorar a sua vida através daquele objeto. Vamos colocar assim, né? Você pode colocar ele num lugar que vai facilitar o seu uso, você pode decidir que você vai dar um destino para ele, ou você pode ignorar que ele existe. Ignorar nunca é uma opção, mas é isso. Todos os objetos, pelo menos um por dia, pegue para analisar. Se você vai guardar em algum lugar específico, se você vai guardar em um lugar específico, para uma época específica, para o Natal, para o Ano Novo, alguma coisa temática. Se é um item de coleção, você pode colocar na sua coleção, né? Coleções, em geral, não são energia estagnada. Por quê? Uma coleção de verdade, uma pessoa que de fato coleciona as coisas e não só acumula objetos, ela volta nesses objetos de tempos em tempos. A cada 2, 3 meses ela abre onde estão guardadas as coleções, ela mexe, ela vê se está faltando alguma coisa, ela limpa. Isso é girar a energia, isso é cuidar, olhar com carinho para aqueles objetos. Que é diferente de alguém que acumula, vai só guardando, porque eu gosto disso, e você passa lá meses, anos sem mexer naquilo, só vai acumulando mais. Podem ser coisas pequenas, coisas grandes. Mas a questão é isso, comece a olhar, pelo menos escolha um objeto por dia para você analisar se de fato você usa ele ou não e ver o que você vai fazer com ele dali para frente. Esse foi o 4º hábito, o hábito de destralhar. E o 5º hábito, que eu deixei por último, mas ele não é menos importante que os outros, é o hábito de usar a porta principal. Se você já viu outros vídeos meus aqui no canal, você vai ver que eu devo ter repetido esse hábito várias vezes, porque ele é um hábito muito importante e que todo mundo negligencia. Eu não negligencio mais porque eu só tenho uma porta na minha casa.
Hoje eu moro num apartamento, ele só tem uma entrada, então eu sempre uso a minha porta principal. Mas a questão é que a gente tem essa mania de deixar a porta principal para as visitas especiais, para as ocasiões especiais, para os momentos especiais. E a porta da casa, ela tem uma simbologia muito forte no Feng Shui. Primeiro que ela está relacionada com a boca, então é como assim, a energia entra para casa pela porta, do mesmo jeito que a energia dos alimentos entra na gente pela nossa boca. Então, você não usar a porta principal diminui a entrada de energia na sua casa. Já começa por aí, você já começa sem energia, já começa com menos energia. E a outra questão é que, quando você usa a porta principal, você se coloca na posição de rei ou rainha da sua casa. Você não fica presa nessa condição, nessa posição de servir. Quando você entra pela porta de serviço, você entra para servir. E é muito legal servir, é muito importante servir, faz parte da nossa vida. Mas na nossa casa nós precisamos aprender a usufruir daqueles bens que a gente conquistou, ter espaço para descansar, para relaxar, para aproveitar a nossa vida. Então, quando você se coloca nessa posição de se permitir usufruir daqueles bens que você conquistou, usar a porta principal, entrar na sua casa como você recebe as visitas mais importantes, você se coloca numa posição de importância na sua vida. E eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém na sua vida é mais importante que você mesmo. Porque a partir do momento que você coloca outra pessoa como mais importante que você, se você faltar, você não consegue nem ajudar essa pessoa. Então, você precisa sim se colocar numa posição de importância na sua vida. Afinal de contas, ela é a sua vida. Você e a sua vida estão completamente ligados, conectados e vinculados. Você precisa se colocar numa posição de importância da sua vida. E quando você usa a porta principal, você faz isso. A partir do momento que você faz isso, você se coloca nessa posição de rei ou rainha da sua casa, de comando da sua vida, você começa a assumir as rédeas da sua vida. O rei e a rainha fazem o que? Eles comandam o castelo, eles comandam o reino, eles comandam muita coisa. E quando você comanda, você assume essa postura de ter as rédeas na sua mão. E isso faz com que você mude a sua postura em relação a diversas situações da sua vida, assumindo o controle dela, assumindo as rédeas, assumindo o comando da sua vida. Isso a gente faz com a porta principal. Então vamos recapitular, né? Não vou explicar tudo de novo, mas só pra gente não esquecer. Os 5 hábitos são: fechar o vaso sanitário e a porta do banheiro, manter sempre fechado. Limpar o fogão, facilitar o seu dia a dia, né? Deixar os objetos à mão. Destralhar sempre, olhar os objetos da sua casa com um carinho especial. E usar a porta principal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal e envia para todo mundo que você acha que vai fazer sentido. Para começar 2026 usufruindo dos benefícios do Feng Shui através dos hábitos. E curte o vídeo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, fica ligado, a gente tem vídeo toda segunda-feira aqui no Movimento 8 Elementos. E nós estamos aqui para te ajudar a evoluir através da sua casa, das suas atitudes e abrir caminhos para uma vida melhor. É isso, gente. Até o próximo vídeo.